Sandra Lanhol, que escreveu um livro sobre os bastidores da Operação Lava Jato, que ainda não terminou. Então, novos livros podem surgir, né, Mauro? Tem vários capítulos pela frente. Vamos aproveitar, então, para fazer uma pergunta de um dos nossos telespectadores, é o Vinícius, estudante de Direito. Eu queria saber por que o procurador acha que o STF, que tem cooperado muito com a Lava Jato, que tem, inclusive, tomado várias ações em defesa da operação, não tem legitimidade para conceder habeas corpus ao José Dirceu. Olá, Vinícius. O STF ele tem legitimidade para decidir em qualquer sentido que ele queira. Ele tem independência. Ele é um tribunal e é o tribunal que dá a última palavra em todas as questões. Mas isso não significa que quem toma decisões, seja o STF, seja o presidente da República, não seja responsável, não responda pelas decisões que tomou. Isso não significa também que a sociedade, inclusive nós, não possamos avaliar essas decisões e submetê-las à crítica. Nos Estados Unidos isso é muito comum. As decisões da Suprema Corte são submetidas a debate por meses depois que elas são prolatadas. Até porque a Suprema Corte americana decide poucas causas e as mais relevantes. Então esse é um processo que nós devemos encarar com naturalidade. E o ponto que eu objetei especificamente quando eu escrevi sobre isso logo depois da decisão não foi especificamente o conteúdo da decisão, mas foi a incoerência daquela decisão quando comparada a outras decisões em casos similares. Do mesmo STF. Exatamente, do mesmo STF e da mesma turma. E é isso, e é para o caminho da solução dessas diferentes decisões que está se trilhando quando o ministro Fachin está levando esse caso ao pleno. Agora é importante nós reconhecermos também que quando nós tratamos dessas questões criminais, penais, processuais criminais, existe de certo modo um pouco de conflito de visão entre diferentes gerações. Uma geração de quem viveu a ditadura, de quem viveu o fim da ditadura de modo mais forte, é uma geração que saiu e colocou na nossa Constituição uma série de garantias com medo que a ditadura voltasse. Essas pessoas, elas têm medo do excesso do Estado, que o Estado extrapole as suas funções. A minha geração, que já se criou na democracia e que não viu o que aconteceu na ditadura, ela tem um medo, que é um medo contrário. É o medo de que o Estado não haja. O que nós vimos acontecer foi mandos e desmandos, corrupção ao longo de décadas, sem que tivesse existido uma atuação eficiente do Estado contra esses crimes. Veja que enquanto aquela geração anterior tem medo do excesso, nós temos medo da não ação do Estado, da inércia, nós temos medo da ineficiência. Eu acredito que nós já temos... A Constituição de 88 ela foi feita ainda à sombra da ditadura, ainda tinha os fantasmas da ditadura, muito próximo ali. Você acha que as leis foram feitas de uma maneira que hoje acabam por prolongar tanto o processo, que acabam criando essa impunidade? Com certeza, Mariana. Hoje nós já temos uma democracia consolidada. Muitas coisas que se pensou naquela época não fariam sentido hoje. Veja, por exemplo, que no caso do Luiz Estevão, apenas 4 réus ofereceram mais de 80 recursos. Num caso criminal, um caso envolvendo o TRT de São Paulo, Gislalau. 4 réus ofereceram mais de 80 recursos. Um caso com mais de 80 recursos não é julgável, e a questão não é Brasil, não é julgável em qualquer lugar do mundo. É muito recurso, isso sem contar os habeas corpus. É uma justiça feita para não funcionar, com as engrenagens, com as peças que se concatenam, de forma que o resultado, o produto final é nenhum. É como se a gente tivesse um sistema fabril em que houvesse engrenagens, essas engrenagens trabalham e cada uma busca trabalhar do melhor modo possível. E por isso não dá para culpar o STF, por exemplo, porque julga quase 100 mil casos por ano. Agora, as peças, por melhor que tentem fazer, elas são concatenadas de um modo que no final é como se tivesse uma prensa que destruísse o trabalho que a gente produz. Por isso que 97% dos casos de corrupção comprovada no Brasil, estatisticamente, acabam em impunidade. Agora, a próxima peça dessa engrenagem que vai começar a girar com mais força, primeiro foi a primeira instância, que tem funcionado numa agilidade enorme, principalmente graças ao juiz Sérgio Moro e alguns outros juízes também de outros estados, mas principalmente por conta do juiz Sérgio Moro. A próxima peça é a segunda instância, que é o TRF da 4ª Região, o tribunal que fica em Porto Alegre. O foco, digamos, entre aspas, da pressão nesse momento, da pressão popular, da atenção popular, que está tão voltado para o Supremo Tribunal nesse momento, não deveria estar voltado mais para o Tribunal da 4ª Região? Para as decisões que vão sair de lá, porque é de lá que vem as decisões que vão confirmar ou não as sentenças do juiz Sérgio Moro? Olha, em primeiro lugar, é saudável que a população escrutine os atos públicos. Escrutine os nossos atos públicos aqui na Lava Jato.
escrutine todos os atos públicos. Existe uma palavra americana que se chama accountability e que é aplicada para dizer que todas as pessoas públicas, elas devem ser accountables, elas devem prestar contas à sociedade, elas devem ser transparentes, elas devem agir de modo responsável e ser responsabilizadas. Nesse sentido, é muito saudável esse acompanhamento da sociedade. Quando você me pergunta qual instância deve ser melhor acompanhada, eu diria que as duas e mesmo a primeira instância. Agora, quando nós olhamos os pontos críticos das duas instâncias, nós vemos um tribunal, que é o Tribunal de Porto Alegre, que funciona melhor, talvez melhor do que todos os outros tribunais. Agora, a minha preocupação maior hoje não estaria então no Tribunal da Quarta Região, de Porto Alegre, estaria no Supremo. Por quê? Porque o Supremo ele vai julgar originariamente, e não em grau de recurso apenas, a todos os políticos que são os maiores responsáveis pelos crimes praticados na Lava Jato. Todos ou quase todos. Alguns perderam foro e vieram para Curitiba, estão indo para alguns outros lugares. Mas quase todos vão ser julgados no Supremo. O Supremo tem uma carga imensa de feitos e é difícil dar conta de tudo. Isso se o foro não acabar nesse meio tempo, porque o Senado já aprovou em primeira votação o fim do foro. Agora, isso ainda tem um trâmite relativamente longo no Congresso, mas pode pegar ainda, pode mudar, embaralhar essas cartas, né? E jogar todo esse pessoal para a primeira instância. Pode sim. Nossa torcida é que o foro acabe por duas razões. Primeiro, porque é injusto. O foro foi pensado originalmente para que você preservasse as funções públicas de que depende a estabilidade econômica e política do país. E de quantas funções públicas depende a estabilidade de todo o país? Talvez de 10, de 15, mas certamente... Da República, exatamente, presidente da República, presidente do Congresso Nacional, talvez o presidente do Supremo, talvez o Procurador-Geral da República. Algumas pessoas, mas certamente não mais de 40 mil. Quando hoje o foro está estendido a mais de 40 mil pessoas. Eu tenho foro privilegiado, não deveria ter foro privilegiado. Isso estabelece uma sociedade de castas, uma sociedade aristocrática, uma oligarquia. Isso é violar um princípio básico republicano, que é o princípio da igualdade, da república, da coisa pública, a coisa particular estarem separadas.